E aí, Sérgio? Ah, Tudo bem? tudo bem, e você? Bom, eu gostei do que você falou. Contador de história é bom, isso é muito bom, né? Pô, você não é o contador de história, você é a história. Obrigado, obrigado, obrigado. Mainá, Faço parte da história. sim. Mas, Mainá, você foi é um dos grandes nomes da indústria fonográfica em todos os tempos, como eu te anunciei. Agora, em tempos de streaming, de contrato 360, como é que você se preparou para isso? Como é que está a tua cabeça para essas novas tecnologias? Olha, Sérgio, é o seguinte, antes de falar sobre isso, eu tenho que falar um pouco, como é que a gente pode falar do streaming se a gente não fala um pouco do que era a música antes, né? Porque Sim. é importante as pessoas entenderem, né, as pessoas que estão assistindo a gente, entenderem o que era um pouco antes, né? O antes, que eu quero dizer, é o seguinte, digamos que na época do LP, do vinil, né, e do cassete, a mudança para o CD foi uma mudança muito interessante, porque naquele momento você conseguiu vender muito. Você vendeu muito catálogo, porque o que tinha do catálogo? Tinha a bossa nova, tinha o rock, tinha o MPB, tinha o samba. E grandes catálogos foram vendidos naquele momento, quando se mudou para o CD, porque o CD era a coisa do futuro. Então todo mundo comprava o CD e queria jogar fora os vinis. Eu não joguei muito fora todos os vinis, mas algumas pessoas jogaram fora. Acho que você também não jogou. Também, então, eu fiquei com alguns, mas eu me arrependi de ter me desfeito dos vinis. Pois é. Então, quer dizer, o que acontece nessa história é que, naquele momento, com esse monte de catálogo sendo vendido, as multinacionais todas, elas procuraram fazer novos artistas. Porque é importante isso, senão você vai viver de catálogo a vida inteira. Você não pode viver de catálogo a vida inteira. Então, naquele momento, eu dirigi as companhias aqui, dirigi companhia nos Estados Unidos, no México e tal, eu pude ver que era importante, e todos nós que estávamos dirigindo a companhia, todos os presidentes, nós achávamos importante que a gente fizesse novos artistas. E aí a gente começou a contratar gente nova e fazer novos artistas. Porque com aquele dinheiro todo desse catálogo, você tinha que fazer coisas novas. E essas coisas novas foram feitas, muitas. Eu posso dizer a você que essa história... Mas tem uma coisa importante nisso tudo. As músicas que foram gravadas naquele tempo, nosso, né? Que com essa mudança essas músicas foram bem produzidas, foram produzidas por caras que sabem de música, caras que realmente... Porque as pessoas falam assim, que legal o streaming, que legal. Não, peraí. Calma. Como é que eram produzidas as músicas que ficaram para o catálogo a vida inteira? As músicas que ficaram para o catálogo a vida inteira, essas músicas, você pega aí qualquer uma desses artistas todos, pega o Paralamas. O Paralamas foi bem produzido, foi bem feito, não foi nem feito por mim, mas foi bem feito. Quer dizer, então, e você começa a falar assim, mas peraí, mas a Simone também foi bem feito, mas também o Chico foi bem feito, mas também o Caetano. Então, todos esses caras foram muito bem produzidos por gente de qualidade, produtores, que hoje nós estamos carecendo deles. E eu posso até citar você, alguns deles, né? Porque, na verdade, os diretores artísticos e os produtores são as coisas mais importantes de uma gravadora. Isso que importa numa gravadora. Não importa na gravadora você ter um grande diretor de vendas, um grande business affairs, um grande financeiro. Se o financeiro não tiver dinheiro para contar, porque no fim do mês ele vai contar o dinheiro, ele vai falar assim, abaixem o budget, abaixem a história, e não vai ter mais dinheiro para fazer nada. Então, esses grandes caras, com a grande qualidade, porque os estúdios com qualidade, você pega um Tom Capone, que foi um grande produtor, você pega um Max Pierre, você pega um Guto Campos, você pega um Maluli, que é um grande produtor, todos esses caras, eu posso até citar aqui até uma lista deles, porque eu falei assim, não vou esquecer, o Max, o Maluli, o Miguel Propsky, música popular no Brasil, quem fez foi Miguel Propsky. Sim. Quer dizer, o Miguel Propsky, o Cláudio Rabelo, o João Augusto, o João Augusto tem um selo hoje, né? O Liminha, o Mazola, o Tom Capone, já falei, o Liber Gadelha, o Rick Bonadil, que tem um selo hoje, né? O Guto Graçamelo, né? o Roberto Menescal, com quem eu aprendi
fui contratado pelo André Midani e pelo Menescal na Fonogram, lá nos anos de 75, 76, né? Faz tempo, né? Mas, então, esses caras todos, o Moog, que é um grande engenheiro de som, você precisa ter um cara para fazer um som demais. Tem que fazer o Carlão, da Vison, o Jorge Gordo, que morreu. Esses caras todos são caras grandes, grandes. O César Camargo Mariano, um grande maestro, um gênio da música. Eu aprendi com o César Camargo. Então, quer dizer, na verdade, você pode falar do futuro, mas tem que falar um pouco do passado, porque Sim. as pessoas entendam que o catálogo vai existir, se existir grandes músicas. Primeiro, repertório. Número 1, que as pessoas hoje não sabem fazer repertório. I'm sorry, não sabem. Pega uma musiquinha aqui. Já vamos gravar. Tá gravado, que bonito, legal, né? Eu gosto, você gosta, minha amiga gosta, né? Que legal, vamos dançar. Entendeu? Temos dinheiro para isso? Temos. Somos artistas sertanejos, ganhamos muito dinheiro, muitos shows, e fazemos aquela porcaria que todo mundo gosta. Mas tá tudo bem, entendeu? Tudo bem. Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem você vê isso que aconteceu, você vê com esses caras todos que eu citei, que são grandes caras, você olha e fala assim, peraí, e o futuro como é que fazemos? Nós vamos fazer o streaming. Peraí. O streaming nada mais é do que a música que já foi feita antes, sabe? Tem que ser bem feita. Mas vamos escutar no fone de ouvido, não tem problema nenhum. Tudo bem, um sonzinho de mais ou menos, aquela coisa. Não, brother. Para virar catálogo, para ficar para sempre, para a vida, você vai ter que fazer bem feito, porque essas músicas estão aí, daqui um ano, você não sabe mais quem são, não sabe. Entendeu? Acabou o catálogo. Aí a companhia vai viver do quê? Do que vão viver as multinacionais? Elas se compraram, elas ficaram com medo, né? Quando aconteceu essa mudança para o streaming, para a música digital, elas ficaram com medo e uma foi comprando a outra, ficaram três. Mas lá fora já estão mudando. Quando você vê aquela menina, como chama? Como chama? A Billie Eilish. Eu esqueci o nome. A Billie Eilish. Você vê 5 Grammys ganha Billie Eilish. 5 Grammys ganha Billie Eilish. Meu Deus! Peraí. Como é que é isso? Lá fora estão fazendo. E o streaming está vendendo. Da Billie Eilish. Porque ela está mostrando um caminho novo para as pessoas. Então, qual é o caminho novo? O caminho novo é música bem feita, bem produzida por produtores e por diretores artísticos que não existem mais. Agora, pode voltar a acontecer se você fizer como aconteceu no passado. Você pega o passado, você pega assim, vamos lá, a A&M Records, você pega nos Estados Unidos, os pequenos labels dos Estados Unidos, A&M Records, a Island, a Motown, a Def Jam, a Arista, a Chrysalis, whatever. Essas pequenas companhias tinham grandes artistas que estavam sendo lançados, quer dizer, lançaram pequenos artistas que se tornaram grandes artistas. Porque o Bob Marley era uma coisa pequena e se tornou uma coisa grande. O U2 era uma coisa pequena e se tornou uma coisa grande. Quer dizer, um grande artista. Então, quer dizer, esses pequenos labels foram fazendo conexões com as gravadoras multinacionais grandes, que não tinham os grandes executivos. Né? Então, o que aconteceu? Uma A&M Records tinha o The Police, uma A&M Records tinha o Supertramp, ao mesmo tempo tinha o Herb Alpert e a Tijuana Brass, ao mesmo tempo tinha o Sérgio Mendes, nosso Sérgio Mendes. Então, quer dizer, essas pequenas companhias foram dando talentos para as grandes companhias. O que no Brasil eu vejo no futuro, com o caso do streaming e tudo mais, é que as grandes companhias pensem um pouco que tem pequenos labels no Brasil, pequenos labels com pequenos artistas muito talentosos, porque o Brasil tem muitos artistas talentosos de todos os gêneros, vamos falar bem claro, todos os gêneros, do rap ao samba, vamos passando pelo rock, pelo pop, pelo troque, pelo blá blá blá, tudo que você quiser falar. Mas, meu Deus, tem muito talento nesse país. E se a gente começar a pensar dessa forma, o streaming vai se tornar uma coisa importante. Porque o streaming ainda no Brasil, ainda não pegou aquele fogo que devia pegar. Por quê? Porque você sabe muito bem que o celular, o pós-pago,
o celular pós-pago ainda é muito importante no Brasil. O pré-pago, desculpe, o pré-pago ainda é muito grande, desculpe. E o pós-pago é menor, quer dizer, a porcentagem é menor. A hora que o pós-pago começar a se transformar numa porcentagem de 80%, sei lá, dos gadgets brasileiros, você vai ver que vai começar a subir a venda do streaming, que o Spotify, que toda essa coisa vai começar. Porque o Spotify nada mais é do que a loja de discos, que você ia comprar disco antigamente, na Hi-Fi, na Americana, você ia comprar disco, não é? Uhum. Então, quer dizer, é esse tipo de coisa que eu vejo que é muito importante para que as pessoas pensem um pouco que talentos tem de monte no país. Produtores podem surgir vários, não aqueles de sempre que estão copiando chouriço, aquelas coisas que você escuta, eu fico escutando. Eu sei que na verdade, eu falo muito, né? Eu sei que, não, tudo bem. Eu sei que no caso do música sertaneja, tem 8, você pega as rádios hoje, as rádios do interior do Paraná, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, todas elas tocam 90% de música sertaneja. O que não é uma coisa normal, o que não é lógico. Mas por que acontece isso? Porque as gravadoras se acocoraram, ficaram com medo, ficaram receosas, ficaram covardes, e não lançaram coisas novas, coisas que podiam vir a acontecer e que pudesse ser um sucesso e para tocar naquela rádio lá no interior do Paraná, entendeu? Mas não. Então, os shows dos artistas sertanejos, qualquer um que faz hoje um showzinho lá no interior do Paraná, vira sucesso, as meninas vão para assistir, eles cantam música dos outros caras, não sei o quê. E, bicho, fica essa coisa. Sabe o que eu vejo hoje? O Brasil, musicalmente falando, é uma nau sem rumo. Essa é a minha concepção do que você me falou a respeito do futuro. Bom, em primeiro lugar, um abraço para Marcelo Castelo Branca, que nos acompanha, com quem você trabalhou, né? Peraí. Esse eu tenho que falar à parte. Esse é meu querido amigo. Tem o Max, tem o Edson Coelho. Não falei do Edson Coelho, não falei do Max. Eu tenho que falar de vários, né? Porque o Cláudio Condé, eu tenho que falar deles, né? Do Roberto Augusto, do Catena. O Edson Coelho acabou de entrar. Eu tenho que falar de todos os caras que trabalharam comigo. O Marcelo trabalhou comigo. O Marcelo é genial. O Marcelo é um grande diretor de marketing. Foi comigo grande diretor de marketing. Depois foi presidente da companhia. Depois foi presidente também foi presidente primeiro no Chile. Nós levamos ele para o Chile. Depois ele veio para o Brasil para ficar no meu lugar, na Poligram aqui, quando eu fui para os Estados Unidos. E ele depois foi para a Espanha. E depois voltou e é o grande cara hoje da UBC. É o cacique da UBC hoje. Fera. Agora, o Edson Coelho está aí também, nos acompanhando. O Edson Coelho também está nos acompanhando, acabou de chegar. Peraí, o Edson Coelho, tem que falar um pouco a parte também de cada um desses camaradas. Porque o Edson Coelho, para mim, pessoalmente, é o maior diretor de marketing do país ever. Tem o Roberto Augusto, que foi diretor de marketing comigo, foi grande, depois foi presidente também. E também tem o Heleno de Oliveira, que eu tenho que fazer homenagem a ele. O Heleno de Oliveira, que já faleceu, que foi meu grande amigo, também foi um grande diretor de marketing. Mas o maior de todos continua aqui, continua vivo, continua atuante, que é o Edson Coelho. E o grande diretor artístico e tudo, para mim também, é o Marcos Pierre, que para mim é o top, né, desses caras todos como diretor artístico, que é importante que as pessoas reconheçam isso no país. Você tinha uma história fabulosa que você me contou, da Elis Regina escolhendo o repertório, junto com o César Camargo Mariano. Eu queria que você contasse essa história, que eu acho maravilhosa. Eu vou te contar um pouco, então, e vou te contar uma que eu acho que eu não te contei, que é muito interessante, que é o que o César, para mim, foi o meu primeiro professor. Aliás, tenho 2 grandes professores no começo da minha carreira. O primeiro foi o Roberto Menescal, né? Que todo mundo sabe, eu sempre vou reverenciar o Roberto. Porque eu vou falar um pouquinho do Roberto antes, que também é engraçada a história. Eu estava gravando o Quarteto em Si, MPB4, que é um disco chamado Cobra de Vidro. Eu era produtor na época, e um disco histórico do MPB4 45, a primeira vez que eles se uniram. E eu queria gravar todas as vozes juntas dentro do estúdio. Mas eu queria que cada um gravasse num canal
porque naquele canal, depois eu podia mexer no canal para aumentar, diminuir a voz. E não dava para. Não tinha oito microfones, mas tinham microfones AKG SM58. O SM58 é um grande microfone para show e tudo mais. E aí eu gravei com eles, tocando lá e tal, não sei o quê, cantando os quatro microfones. Ficou demais, tá? Cheguei lá, mixei e tal. Aí cheguei pro Menescal e falei, Menescal, Menesca, né? Menesca. Olha o que você achou e tal. Ele escutou e falou assim, porra, tá demais, né? A banda tá demais. Mas tem um ramezinho, bzz, bzz. Aí embaixo, você não notou isso? Eu falei, well, eu notei, mas não, mentira, né? Eu tinha notado. O cara que está começando na vida, né, com isso, né? Você, notei, né? Então foi assim, falou para mim, foi sensacional, falou para mim assim, então volte e grave tudo de novo. Grave todas as vozes de novo, entendeu? Esse foi o primeiro aprendizado do Menescal. E aí depois eu fui com o César me convidou para, eu era produtor em São Paulo, o César me convidou para assistir a gravação da Elis, que foi o disco do Romaria, o disco histórico. E para ver esse repertório, o César me levava para a casa dele, lá na Serra, com a Elis. A gente sentava, eu, o César e a Elis, para escutar o repertório. E, cara, e aí escutava aqui, escutava ali, a Elis, eu acho essa aqui, não sei o quê e tal. E eu só escutando, porque, porra, eu era o, né? Eu era o garotão que estava ali aprendendo com a fera, né? Com os dois gênios, né? E aí chegava um momento da discussão que ele disse, não quero essa, gritava, burro, tal, não sei o quê. Aí, de repente, a gente continuava conversando, a gente olhava assim, ele olhava para o lado, aí ele estava dormindo. Aí ele dormia, bicho. Aí eu falei, e aí, o que a gente faz, César? O que a gente faz com eles? Vamos levar ela para a cama. A gente carregava eles. Porque, bicho, tinha que carregar ela, durma, a pimentinha, por isso que era a pimentinha. Ela falava, gritava, não, isso é bom, isso aqui. Ela cantava uma música, ele cantava outra, e falava, essa aqui é boa, essa aqui não sei o quê. Pô, você pode imaginar uma coisa de maluco. Sensacional. Eu aprendi muito com isso. Aprendi a história do repertório. Essa é a história do repertório. A Elis e o César são a história do repertório, porque ela cantava MPB, cantava rock, cantava samba, cantava pop, cantava o que você quisesse. Mas tinha um contexto, tinha uma ideia, tinha uma ideia de letra, de melodia, de tudo dentro daquele contexto que ela cantava ali. Isso aí é o que as pessoas não fazem hoje. É os que eles estão rapidamente, vamos rápido, vamos gravar lá e vamos colocar já no Spotify. Vamos lá. Não. Então, o que aí depois disso, a gente ia para o estúdio, nós fomos para o estúdio. Aí ele me convidou para o estúdio. Chegou no estúdio, então, ali a Elis dormia, porque ela estava grávida da Maria Rita. E ela dormia em cima de uma mesa no estúdio, do lado, assim, lá no estúdio dos Reunidos, que é aqueles botõezinhos que eram todos amarelo, verde. Pô, quem gravou nesse estúdio sabe gravar qualquer coisa. Porque o botãozinho amarelo, e o botãozinho verde, e o botãozinho azul, um era 5 com 10 ou 15. Bom, aquela coisa. E aí, deitava e dormia ali. E o César fazendo arranjo dentro do estúdio com os caras e tal. E aí voltava, vamos gravar. Aí, Elis, acorda. Aí eles, ok, se levantava, o microfone e pau, de primeira. Não tinha conversa, negócio. Mas eu estou meio cansado, eu estou muito. Não, que nada, bicho. É de primeira. Tinha conversa. E aí, depois aí gravamos Romaria e tal, não sei o quê. E o César está toda gravada, baixo, bateria, tudo gravado. Aí o César para e fala, peraí. Eu falei, pois, mas César, tá demais essa gravação, tá genial, essa música ficou espetacular, isso é um hit, isso é uma loucura. Eu falei, não, pera. Não é nada disso. O tio foi lá e mutou, pôs um mute, as pessoas que sabem que mute desligou a bateria, tirou a bateria toda e falou pro baixista, vai lá gravar de novo só liso. Grava liso, baixo, acompanhando a gravação. Ele foi lá, gravou, voltou e o César soltou a música. É a música que a gente conhece hoje. É a música que o Brasil inteiro ama, que o Brasil inteiro canta. É aquela gravação.
Então, aí ele falou assim, sabe o que acontece? Eu, na verdade, acho que a letra é tão importante e a bateria estava distraindo a letra. Olha a cabeça do cara. Olha a cabeça do cara. A letra está distraindo. E ele pegou e tirou a bateria inteira da gravação. Pôs uma percussãozinha leve, o baixo, os violões, teclado, e pronto, é a gravação que você conhece, que o Brasil inteiro canta. Esse é o maior de todos. Esse é o grande produtor, é o grande maestro, é o grande tudo. Entendeu? Esse é o César Camargo Mariano, que eu... Sim. Ô, Maia, você tem uma expressão que eu amo, que você fala lágrima na garganta. O que é a lágrima na garganta? A lágrima na garganta é o seguinte, o artista, todo mundo, todo cara que vai cantar, começa a cantar e tal, ele acha que ele é artista, então ele acha que canta, acha que faz, isso aqui e tal, ele é bom. Aí ele se depara com um diretor artístico como eu, que sou chato pra burro, né? E aí, fui chato, né? Eu já não sou mais um diretor artístico, mas continuo sendo diretor artístico, eu vou morrer diretor artístico. Mas o que acontece é que o cara tem que ter a lágrima, tem que ter alguma coisa que passe, porque para você a emoção, aquela emoção, por exemplo, o Roberto Carlos é um cara que, por hora que ele grava com a lágrima. Ele tem a lágrima. Ele grava com aquela emoção que poucas pessoas têm naquele momento. E ele, ou vários outros, né? A própria Elis, o próprio Caetano, o próprio Chico, todos eles têm lágrima. Podem ter vozes pequenas e vozes grandes. Não interessa. Ele tem que ter a lágrima, tem que passar a emoção para aquela coisa fria que está ali, aquela fita. Ele está gravando naquela fita. Hoje em dia já não é mais a fita, né? Hoje em dia já grava no digital. Mas tem que ter emoção. E eu sou um cara que, como eu gravei muitas vozes no começo da minha carreira, eu gosto muito de voz, gravei muito, até hoje mesmo eu vou no estúdio. Quando eu vejo um artista que é interessante, tem uma menina agora, chama Paula Scherer, que é um máximo, uma garota que tem 17, 18, 19 anos, sei lá. Mas ela é o máximo, de compositora, letrista e tudo. E eu vi ela cantando e falei, vou no estúdio e eu gravei a voz dela. Vai sair uma hora, vai acontecer uma hora, ou não, não importa. Mas eu fiz questão de colocar a voz nela, porque eu sei a hora que ela deu aquela... Tinha lágrima, tem a lágrima. E tem artistas que podem cantar. Não tem lágrima, bicho. Pode ser perfeito. Ele é perfeito, afinado, maravilhoso. Mas, bicho, não passa emoção. Não passa nenhuma, zero de emoção, zero. É um pouco agora, dessa... eu trouxe o Marcelo Braga mais ou menos um mês aqui, e a gente estava conversando sobre... Grande Marcelo Braga. Estava conversando sobre artista. E uma das coisas que ele comentou, e eu tive que concordar, que a gente também já conversou sobre isso, que é assim, muitas vezes, a história triste dos artistas, aquele cara que se deslumbra pelo sucesso e acaba decaindo, a gente já viu várias vezes, a gente já sabe como é que vai acontecer, a gente às vezes dá conselho, mas mesmo assim o cara erra. Você pegou um caso desse que foi o RPM, né? Tem. Sabe o que é? É aquela velha história, né? O artista, depois que estoura, ele acha que ele sabe muito, que ele é compositor também. No caso do RPM, eles eram compositores, não é o caso. Mas tem outros artistas que não são compositores e que ultimamente estão achando que são compositores. Então eu vou lá e vejo o crédito. Fulano, que isso? Desde quando? Desde quando essa pessoa, esse personagem é compositor? Né? Então, mas o RPM, o problema do RPM foi que o RPM primeiro, foi um fenômeno de fã impressionante. Né? Bitomania. Foi bitomania. Quando o Polladian contrata eles, o Polladian é um dos maiores empresários desse país de todos os tempos, que inclusive foi o meu primeiro empresário. Não sei se você sabia disso. Foi o meu primeiro empresário. Ele era empresário, que estava começando a carreira, e contratou a gente. E, quer dizer, eu tinha estudado advocacia com ele também no Mackenzie. Eu era calouro dele no Mackenzie. Então, mas ele contratou a gente. Ele nunca tinha sido empresário. Então, o Lee Jackson, que foi a minha primeira banda, quer dizer, a minha única banda, na verdade, grande banda. Teve umas anteriores, mas a grande.
Ele foi o empresário do Lee Jackson. Então, o Poladian, quando contrata o RPM, ele sabia como é que funciona o negócio. Nós também sabíamos como funciona o negócio, porque a gente estudou muito esse negócio, essa coisa do business, né? Trabalhando nisso. Eu era o diretor artístico da gravadora da CBS naquela época. E eu, inclusive, uma coisa engraçada, a primeira música de trabalho era Louras Geladas. E Louras Geladas não tocava nem na Rádio Relógio. Nem na Rádio Relógio. Mas 6 meses, a gente tentando, Tomás Munhoz, que é para mim o maior presidente de todos, foi um grande professor meu também, que era o presidente da companhia, falava, Chico, es que hay que tocar essa coisa. Não é possível, Chico. Chico, es que hay que tocar em espanhol. Hay que tocar essa coisa, Chico. Bom, aí falava com o Roberto Augusto, que era o diretor de marketing, batia. E aí o cara o promotor de São Paulo virou e falou assim, aqui não toca em São Paulo. Por que não toca? Porque é um anúncio de cerveja. Louras Geladas é de cerveja. E não vamos tocar. Falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, você vê que a dificuldade, passaram-se 6 meses para que isso ocorresse, o começo do fenômeno. E aí eu fiz um remix de Louras Geladas com aquele cara que era o... Iraí Campos, né? Iraí Campos. Não. Era um cara... Puxa, ele morreu, coitado. Ele estava trabalhando na Transamérica. Eu não esqueci o nome dele agora, mas ele era genial. Eu fui lá, fui eu e o Maluli lá conversar com ele. O Maluli era o produtor do disco. E a gente foi conversar com ele. E ele falou assim, eu vou fazer um remix. E naquela época o remix você sabia cortar, né? Você cortava a fita, né? Cortava a fita. Ele fez um remix sensacional do Louras Geladas, que não tocava em lugar nenhum. E eu levei pro Tutinha. E o Tutinha falou, eu toco. Gregão, não é? Gregão? Greco? O Grego. Você lembrou bem. Você... Bom, Marcelo Castelo Branco e André Matalon lembraram. E o Marcelinho Cabral. O Castelo Branco lembrou? Sim. Estamos bem na história. O Grego. Então, o Grego foi o que fez. Foi sensacional isso. Porque aí levamos lá no Tutinha falou, eu vou tocar esse negócio. Mas aí, acontece que eles foram fazer show. Começaram os shows, o Poladian começou a estourar com ele no show. E foram fazer show no Rio Grande do Sul. Chegou no Rio Grande do Sul, o Ney Matogrosso, que o Poladian tinha contratado para ser o diretor do espetáculo, o diretor do show, o Ney falou, está faltando uma música, umas 2, 3 músicas aqui e tal. E falou assim, eu vou colocar uma música aqui, London, que da música do Caetano, que ele gravou com a Gal, mas não sei o quê, que ele estava no exílio, não sei o quê. E deu para eles fazerem. E eles fizeram só com piano. Chegou lá em Porto Alegre, tocaram a música, a rádio gravou lá e começou a tocar London. Nós tínhamos lançado o disco Louras Geladas, Rádio Pirata, Olhar 43, o Diabo 4. E os caras começaram a pá. Aí nós tivemos que fazer Aí o Poladian falou, mas bicho, temos que gravar um troço aqui agora. E aí falei com o Tomás Munhoz, o Tomás falou assim, Chico, es que el artista con un disco solamente no puede hacer un disco en vivo. Es una cosa equivocada, Chico. E aí nós Cláudio Condé, eu, Roberto Augusto, convencemos o Tomás de fazer isso. E fizemos. O resultado foram 3 milhões de cópias e tal. E aí os outros discos também explodiu e tantos hits. Acontece que depois disso tudo, quisemos fazer fomos fazer o segundo disco e eles já não sei o quê, que vai. Porque chamaram o Mazola para fazer, o disco ao vivo foi feito pelo Mazola. E aí depois os caras começou a ficar difícil. E, cara, alugamos uma casa para eles lá em Cabo Frio, acho, não sei onde era, Búzios, Cabo Frio e tal. E os caras foram para lá para ficar um mês para fazer o disco. E o disco, quando acontece isso, o disco não sai com a naturalidade que tinha, porque nós ficamos forçando a situação, porque eles não queriam mais gravar nada, eles não estavam nem aí com nada, estavam já... Entendeu? E aquele fenômeno de fã impressionante
começa a esmorecer, porque é natural isso, né? Os fãs vão ter um momento e depois a coisa... E aí fizemos esse disco, mas esse disco já não foi. Já não Os Quatro foi. Coiotes, o Castelo Branco está lembrando. Quatro Coiotes, exatamente. E tem uma música que é um blues, inclusive, que é linda. Esse blues é maravilhoso, que a gente acabou gravando depois. Eu gravei com a Cássia Eller depois, quando eu lancei a Cássia Eller. Porque a história da Cássia Eller também é muito engraçada, muito interessante. A história da Cássia Eller. Eu conheci... Bom, essa história é mais ou menos isso, né, que aconteceu. Eu vou contar a história da Cássia Eller porque tem a ver com isso. Porque a história da Cássia Eller é muito legal. Eu, quando assumi a Polygram, o Marcelo Castelo Branco vai lembrar isso, ele não estava ainda, acho que o Marcelo não estava. Não, estava, o Marcelo estava. Quem não estava era o Edson. A Cássia Eller tinha um empresário e tal, que a gente tinha escutado um negócio dela lá, e a companhia não tinha nada, os artistas não estavam vendendo nada, né? E aí tinha uma menina lá, que tinha chamado Cássia Eller e tal, que tinha feito um disco de blues. Eu escutei o disco e falei, bicho, isso não vai a lugar nenhum. Isso aqui vai ficar em casa, essa coisa, entendeu? Ai, papai, isso não vai. Bom, mas eu falei, pô, mas essa mulher canta muito. Vamos conversar com ela. Aí chamei ela para conversar. O empresário veio, trouxe, marquei uma hora com ela e fiquei esperando, sei lá, tipo 2 horas, sei lá, qualquer coisa. E 2h30, nada. 3 horas, nada da mulher. Eu liguei lá para baixo, para a secretária. Escuta, a Cássia Eller não veio falar comigo? Ela já está aqui. Onde ela está? Não, ela está na divulgação. Lá embaixo, que é a Polygram. Tinha 3 andares lá naquela época, lá na Érico Veríssimo e tal, lá no Rio de Janeiro. E aí, desci. Falei, quer saber uma coisa? Se Maomé não vai a montanha vai a Maomé. E aí, lá fui eu para conversar com a Cássia. Chego lá, tem uma menina sentada no chão. Você conhece, lembra da capa do disco? Sim. Dela, o primeiro disco dela, sentada no chão? O Malandragem. Esse. Ela está sentada no chão. Eu vejo ela ali sentada no chão e pergunto, quem é essa aí, a Cássia? Aí peguei, sentei no chão com ela. Sentei no chão e comecei a bater papo com ela. Não sei o quê, papapá. Ela, pois é, eu fiz um disco, tá? Eu falei, pois é, mas e aí que você quer? Não, eu gostaria de ter sucesso, eu gostaria de ser muito tímida, absolutamente tímida. Mas tímida, não sei se é tão tímida quanto o Michael Jackson, que eu também conheci, que também é muito interessante. Mas tímida. E aí eu falei com ela, escuta, mas você não gostaria de gravar um disco que entrasse no mercado e que pudesse ter chance de mercado? Eu gostaria e tal. Inclusive tem uma música de um amigo meu que morreu, que é o Cazuza. Eu falei, peraí, que música? Eu falei, chama Malandragem. Eu falei, peraí, vamos lá para cima. Aí peguei, levei, falei, vamos subir. Aí subi com ela, fui lá para o escritório, sentei com ela, com o empresário, com o Max Pierre e tal. E sentamos para conversar com ela. E ela falou, eu falei, canta a música aí, essa Malandragem. Ela cantou. Eu falei, uai, isso é uma loucura. Isso é um hit. Você está disposta a fazer um disco com esse tipo de música? Com esses autores, que são tipo Cazuza, tipo o próprio Paulo Ricardo tem o Partners, a música chama Partners, que inclusive acho que abre o disco. E o pessoal do Titãs, os meninos do Titãs, que estão lá também. Ela falou assim, eu topo. Eu falei, então peraí, vamos chamar o Guto, o Max falou, vamos chamar o Guto Graçamelo, chama o Guto Graçamelo. E aí nasce o disco. E tem uma música que é uma música em inglês, que é uma música do Otis Redding. Try a Little Tenderness, né? Try a Little Tenderness. Eu falei para ela assim, sabe que a tua voz se encaixa bem com essa música? Aí mostrei para ela Try a Little Tenderness. Ela falou, eu gravaria essa música. Eu falei, tá bom, eu vou tirar a letra para você em inglês e te mando para você estudar. E depois eu quero escutar você cantando para ver se a tua pronúncia fica legal. Então. E ela gravou. Então, quer dizer, nasce um grande fenômeno da música brasileira ali, naquele momento, com uma conversa que foi de amigos, né? De 2 amigos conversando, sentados no chão. Tanto é que ela acabou fazendo a capa sentada no chão, não sei se foi por causa disso ou não, mas depois eu falo assim, mas então foi por causa daquela conversa, eu posso contar essa história. Mentira, né? Mentira, bobagem. Isso aí não dá disso, quer dizer, sei lá por que ela fez essa capa. O Gil Lima está te perguntando como é que é essa história do Michael Jackson. O Gil Lima e a Tânia Fabiano. Não, a história do Michael Jackson é o seguinte,
eu fui convidado, eu era, na época, eu estava na Sony, dirigia a Sony no México, e o Michael Jackson ia lançar aquele disco Dangerous. E aí convidaram o presidente mundial, que era o Bob Summer, convidou os 10 executivos mais importantes do mundo. Por acaso esse babaca aqui estava nessa história também, entendeu? Eu falei, pô, esses caras estão achando que eu sou no Patropi lá e tal, tudo bem. Mas eu estava no México, né? E o México já está próximo, é o quintal dos Estados Unidos e tal, não sei o quê. Ah, vem que esse cara... Bom, tudo bem. Aí lá vou eu, junto com os presidentes todos do mundo, os mais importantes, Inglaterra, logicamente Estados Unidos, Japão, França, Itália, Espanha e tal, os caras, Alemanha e tal, e o Patropizinho aqui. E aí nós sentamos lá para assistir o disco, para escutar o disco. E então, o produtor dele já era o outro cara, que era o... Era o Ted Riley, né? Não, era o Moog que me falou. Eu esqueço o nome dele, é um senhor meio gordinho, que hoje está com 80 e poucos anos de idade. Era uma fera, o cara. O Moog é fã dele. Era o Moog, esse cara e o... mas eu agora não lembro bem o nome dele. Mas estava ele lá no estúdio para colocar a fita e todos nós. E aí entra o Michael Jackson. Aí entra o Michael Jackson e nós estávamos sentados, puseram a gente sentado com uma escolinha. Estava uma escolinha sentada ali na frente da mesa e o Michael Jackson ficou na frente da mesa para conversar, para contar a história para a gente das músicas, né? E aí ele foi, mas ele é tão tímido, mas ele falava tão baixinho, que se fez um silêncio naquele estúdio que parecia uma coisa sepulcral, parecia uma mosca passando. E a gente ficava ali escutando ele falar. Porque... Aí viram um cara, depois dessa história, que ele foi contando uma música, contou outra. Tem a música Black or White, né? Black or White estava nesse disco e tal. Acho que era. Sim. E aí, você sabe melhor do que eu esqueço essas coisas. Eu já, tantas coisas que eu na vida. Você como jornalista, um dos maiores jornalistas. Peraí, você é um dos maiores jornalistas do Brasil, meu amigo. Espera um pouquinho só, deixa eu fazer agora uma homenagem ao cara. Se não o maior. Um dos maiores, e não é porque é meu amigo, não, hein? Que eu não puxo o saco de ninguém. O Bruce Swedin. Bruce Swedin, que era o engenheiro de som e também estava produzindo esse disco. Ele produziu algumas faixas. Tem outras faixas que outros caras produziram. Mas o Bruce Swedin, que eu lembrei. Então, quem lembrou foi a Miriam, que está aqui do meu lado. A minha assistente está aqui. Olha, lembra essa. E aí, depois, quando a gente terminou a audição, ele ficou ali batendo papo, mas ele tão tímido que bicho, era difícil conversar com o cara. Difícil. Quando ele sai, vira um dos presidentes de companhia que estavam ali tomando... Aí fomos tomar um canapés, aquela coisa. E aí vira um cara e falou assim para mim, bicho, você sabe por que o Michael Jackson não dá entrevista? Eu falei, não. Eu imagino, mas eu estava imaginando, porque o Brazuca não podia saber mais que o americano com o inglês, né? O Brazuca não pode. E aí, ele falou assim, porque ele não sabe falar. Ele não sabe falar, por isso ele não dá entrevista. E nós criamos um mito do cara não dar entrevista nunca. Eu falei, que interessante. Tem alguns artistas no Brasil também que não devem dar entrevista, que eu acho que eu vou usar essa estratégia com eles, entendeu? No México também, entendeu? Quer dizer, tem uns caras que não sabem falar e eu prefiro você não colocar o cara... Sem querer botar... Mas você acha que o Roberto Carlos também tem isso? Ele não saber se expressar bem? O meu irmão, Roberto Carlos, também tem isso. E vamos falar a verdade, também tem isso, porque o Roberto é meu irmão. Eu tenho grandes histórias com o Roberto, e gravei com, inclusive, o Roberto. Ele é um cara muito legal para conversar com ele, assim, tete a tete. Né? Você já entrevistou ele, eu tenho certeza, e você sabe também muito disso. Sim. Mas quando ele vai falar de alguma coisa assim muito específica, ele não gosta. Ele fica incômodo com esse negócio, né? Eu lá no México, a gente dava entrevista. Você imagina, a gente ficava no hotel e entrava um jornalista, um radialista, entrava, dava entrevista na suíte,
10 minutos, 20 minutos, saía, entrava outro, saía, entrava outro, saía, entrava outro. Eu ficava eu e ele batendo papo ali e tal, não sei o quê. Ele não se sente à vontade, ele se sente meio acuado, meio que... Então, e a gente tem que preservar isso nele. Eu sempre preservei, eu nunca quis forçar uma barra com ele para isso, entendeu? Eu fiz uma vez um especial no México, na Televisa, com ele, com o Raul Velasco, que era o Sempre em Domingo, aquela história toda. E eu pedi para o Raul Velasco entrevistar pouco ele, para que falasse das músicas, contasse um pouco as histórias, mas que não ficasse perguntando coisas incômodas para ele. E ele foi perguntando das músicas, que o Roberto fez essa música, como é que foi essa, como foi aquela, que ele se sente à vontade falando sobre isso, né? E é um pouco essa história, né? Quer dizer, o Roberto tem essa timidez, essa coisa de ficar assim, meio... Mas é muito engraçado porque ele é um cara que aceita as coisas, ele entende as coisas, ele conhece o mercado profundamente. Quando eu fui trabalhar no México, eu fui lá e vi que os discos dele não estavam vendendo bem. E era na época que se vendia 1 milhão. E aí eu liguei para ele e falei, Roberto, eu queria propor para você, para a gente fazer 3 músicas em espanhol, de autores espanhóis. Não, bicho, porra, bicho, eu imito ele para ele. Porra, bicho, eu não sei, sabe, bicho, porra, bicho, não sei, bicho, porra. Eu imito ele para ele dar risada. Aí eu não sei, mas Roberto Live e Bebo Silvete. Bom, o Roberto Live é meu amigo, mas será? Eu falei, o Roberto Live é um grande compositor, está fazendo grandes coisas aqui agora. Então. Bom, a história é longa com o Roberto Live, porque o Roberto Live, a filha do Roberto Live chamava Roberta, e o Roberto Live tinha ficado triste que o Roberto não falou com ela um dia, não sei o quê. E ele, não quero o Roberto. Aí eu fui lá, fiz as pazes. Aí, I love you, baby. Fiz as pazes do Roberto com o Roberto Live. E aí fizemos o disco que é o Ser Amor Se Vá. E o Ser Amor Se Vá é o primeiro Grammy que o Roberto ganhou na vida com uma música que não é dele. Não é dele. Isso que é interessante. E depois, eu liguei, ele estava no Chile, eu liguei para ele e falei, bicho, você ganhou o Grammy. Ele falou, porra, bicho, ganhou o Grammy. Eu tenho que dividir com você e com o Leão Dourado, que ele chamava o Roberto Live de Leão Dourado. O Leão Dourado fica com uma parte, se você fica com uma parte, eu fico com outra. Eu falei, então corta esse Grammy. Eu quero que você corte ele, eu quero que você corte ele. Porque eu quero, entendeu? Mas eu quero uma parte desse Grammy aí. Tá? Até hoje ele está me devendo essa parte, não me deu ainda. Então, o nosso grande amigo Marcelinho Cabral está perguntando para você se não falta arrojo hoje, né, nas gravadoras. E lembra o projeto da Bethânia cantando Roberto, o Caetano cantando Peninha, a Simone cantando música de Natal, o Caetano no programa do Gugu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Falta arrojo porque não temos disqueiros. O problema é que aquela velha história, o meu amigo, meu querido amigo, hein? Quem falou que Marcelinho. Foi o Marcelinho que falou isso? Foi. Marcelinho é gênio. Marcelinho, primeiro que falou que o Marcelinho é gênio. Número 1. Marcelinho, I love you, Marcelinho, I love you. Bom, mas aí, o que acontece no Brasil é o seguinte, as gravadoras têm executivos, que são executivos, como os executivos estão lá, poderiam estar dirigindo a Coca-Cola, poderiam estar dirigindo a Chevrolet, a Fiat, entendeu? É isso. Quer dizer, na verdade, eles não são disqueiros, não são pessoas e alguns que até são, não são os caras que foram criados pelos grandes caras, que a gente aprendeu. Porque tem que ter uma escola nisso. Eu aprendi com André Midani, com Roberto Menescal, com César Camargo Mariano, com o maior de todos, que é o Tomás Munhoz. E aprendi com os meus colegas da minha banda de rock, o Sérgio Lopes, que é grande, Marco Bissi, que é grande, o Maluli, que é grande, o Cláudio Condé, que é grande. Eu aprendi com todos eles. Esses caras todos eu aprendi. E aprendi com o Marcelo, e aprendi com todos, com o Mugi. Aprendi com todos, porque você vai ao estúdio, você aprende com o Mugi. Você tem que entender isso. As pessoas têm que ter mais amor à música, amor àquilo que elas fazem. Porque vender carro não é a mesma coisa que vender música. Entendeu? Vender o carro que ela está parado. Sabe que eu fui convidado 2 vezes para ser presidente da Philips Electronics, quando o Slaughter era o presidente do Brasil da Philips.
grande presidente da Philips do Brasil. Ele viu meu trabalho na Poligram, me chamou e ligou para mim e falou no almoço, falou assim, eu queria que você fosse o presidente da Philips Electronics, que a Philips Electronics precisa remodelar, precisa melhorar, precisa modificar o jeito de fazer as coisas, precisa modernizar-se. Eu falei, o Snorter, ela falou assim, é $1 milhão, $1 bilhão, como que era? $1 bilhão, eu não me lembro quanto era um número enorme, faturamento anual, $1 bilhão, não sei. Eu nem sei o número, nem lembro o número. Ele falou assim, você vai ficar em charge desse volume de grana. Eu falei, cara, não sou eu, cara. Eu não sou esse cara. Eu não amo esse negócio de hardware. Eu acho legal, põe a música lá, eu toco e tal, eu escuto a música, mas não gosto disso. Você sabe que ele foi depois, ele não satisfeito com isso, ele foi numa convenção que eu e Marcelo Castelo Branco, estávamos numa convenção da Poligram, onde foi lá na China, lá, como chama, de Hong Kong. Nós estávamos numa convenção em Hong Kong, e esse cara, ele era presidente de uma companhia, ele já era presidente de uma outra companhia perto da China, sei lá onde, e ele pegou o avião e foi lá visitar a gente. E foi lá falar comigo, você não quer mesmo? Eu quero colocar você no Brasil para fazer esse trabalho. E eu, pela segunda vez, neguei, porque eu não gosto disso. Então, o que eu acho é o seguinte, falta arrojo, tá certo, Marcelinho? Falta vontade, falta tesão, falta dizer que vou à luta, falta dizer que a timbalada é legal. Ah, mas a timbalada é uma música tribal. Peraí. Escuta a melodia. Uhum. É uma baita de uma melodia. Beija-flor é uma melodia linda. Escuta Sim. isso. Ah, não, isso não dá para funcionar. Isso não vai funcionar. Então, eu não contrataria timbalada. E eu peguei e mandei embora o cara que era o meu gerente de vendas lá, não vou falar o nome, mas eu mandei embora. Eu e o Max Pierre jantando com o cara, e o cara falou, mas nada, isso aqui não. Isso aqui na Bahia. Eu tinha conhecido o Carlinhos Brown naquele momento, que era o Carlinhos Brown, era um garoto que estava fazendo a timbalada, que não tinha nenhuma relevância ainda. Hoje tem toda a relevância do planeta. Mas era um garoto que estava lá, que tocava a música, que estava no peito da minha, não sei o quê. E aí, cara, eu vejo isso e falo pro cara, você não pode trabalhar comigo se você não for inocente, não acreditar que isso pode acontecer, você não pode trabalhar comigo. Você já sabe tudo. Você sabe que não vai acontecer. Porra, por que não vamos tentar? Vamos tentar. Vamos buscar uma solução para isso. Vamos encontrar. E tanto é que teve sucesso esse negócio, entendeu? Por quê? Porque a gente foi e lutou. O Edson, quase matou os caras lá. O Edson foi espetacular. O Max Pierre fez arredondou a mixagem, tudo. Quer dizer, que no estúdio WR do meu amigo Wesley Rangel, né? meu irmão, amigo, querido Wesley Rangel. Mas Marcelo Castelo Branco diz aqui, Mainar é o profissional mais determinado com quem tive o prazer de trabalhar. Bom, eu também acho que ele é. Ele também é. Então eu retribuo a ele a mesma coisa, que o Marcelo é uma fera. Entendeu? Eu sei também que ele é. Então, eu te digo, Marcelão, você também fez muitas coisas. Você também foi à luta e lutou muito por todas as coisas. Tanto é que eu vou contar uma historinha para você. O Marcelo, quando nós estávamos no fim do ano, no começo do fim do ano da Poligram, eu tinha contratado o Marcelo. Marcelo era diretor de marketing estratégico e depois se tornou diretor de marketing, o Marcos Kilser. O Marcos Kilser, que também, eu vou render homenagens ao Marcos Kilser, grande Marcos Kilser. Grande editor, um dos maiores editores do país, né, de grande editora. E o Marcos Kilser saiu da companhia, entrou o Marcelo Castelo Branco no lugar dele, como diretor de marketing. E o Manolo Dias, que era o nosso chefe, que também é outro grande, querido amigo, querido de coração. O Manolo Dias liga para mim e fala assim, escuta, no fim do ano já, nós estamos preparando o fim do ano para o Brasil, nós estamos começando a arrebentar e tal. Aí vira o Manolo e fala assim, ô Marcos, dá para você me fazer um favor? Você não tem algum dos executivos aí seus que poderia substituir o executivo meu do Chile, que ele está doente e não vai poder voltar? Eu queria promover um cara seu para ser presidente. E aí, eu olho lá para aquela turma que estava lá, Ana Fonseca, Max Pierre, Edson Coelho, Marcelo Castelo Branco, e falo, Marcelo, você. E aí liguei ele topou e tal, e eu liguei para o Manolo e falei, Marcelo é o cara. E o Marcelo foi.
e fez um trabalho excepcional. Tanto é que quando eu saio da Poligram do Brasil, o Manolo Dias e eu, nós dois trouxemos. Não, nunca ninguém faz nada sozinho, né? Esse negócio assim, eu faço sozinho. Os caras sempre acham que você faz as coisas sozinho, né? Inclusive, tem uma coisa muito engraçada nesse negócio tem muitos caras que não gostam de mim, claro, porque eu digo não, né? Eu digo não. O Marcelo sabe disso. O Marcelo é um cara determinado e sabe muito bem disso. A Xixa está aqui olhando. Xixa, I love you, Xixa. Saudades, Xixa tá em Miami. I love you, Xixa. Então, que foi uma grande gerente de internacional nosso. Grande. Craque. Xixa, fera. Então, o que acontece é que quando eu estava dirigindo, eu estava diretor artístico lá na Sony, voltando um pouco atrás, vem um cara lá com uma banda de rock para mim, e mostra para mim a banda e tal, fala assim, ó, cara, essa banda é fraca, não é legal essa banda, bicho. Não gosto dessa banda. Tá bom, acho que você é um cara legal e tal, babá, você entende e tal. Esse cara foi embora, passado anos, eu estou com o Guto Campos, que contrato o Guto Campos para ser meu diretor artístico quando o João Augusto saiu na Abril Music. E o Guto falou assim, eu vou topar fazer com você, mas primeiro eu quero contar uma coisa. Falei, que coisa? Eu sou aquele cara que você disse não lá atrás. Eu sou aquele cara que falou que você falou não, a tua banda é muito ruim, entendeu? Então, eu fui para os Estados Unidos estudar música e me tornei um produtor. Já que eu não podia ter uma banda, que você achava muito ruim a banda, eu fui produtor. E hoje estou aqui sendo o seu diretor artístico, entendeu? Quer dizer, né, essas coisas são assim, na verdade, né? Essas coisas elas vão se modificando, Mas acho que hoje em dia o Brasil precisa de executivos que queiram fazer música séria no Brasil. Ou seja, que as músicas se tornem catálogo. Quando eu falo, mas que artista vai ser catálogo? Não, cara. Você vai ver a categoria do artista. Você tem um samba, que o samba pode ser muito bom, e o samba pode ser muito ruim. Você não vai contratar esse. Você tem um rapper que pode ser muito bom e um rapper que pode ser muito ruim. O rapper que cai no tempo e não cai no tempo, e não entende de sincopado, e não estuda a música. Porque o Brasil tem essa coisa. Os poucos existem como o Djavan, né, que são self-made man, né? Mas o Djavan aprendeu sozinho e tal. Então, quer dizer, mas o Brasil precisa entender que as pessoas aqui têm que estudar música. Tem que estudar, porque é assim, você entendeu? É assim que tem que ser para o cara vencer na vida. Lá nos Estados Unidos, todo mundo estuda música. Na Inglaterra, todo mundo estuda música. Você não vê um rapper cair fora do tempo. Você não cai nenhum. Porque aqui o cara cai pum, pum. Tatum. Que é isso, tatum, bicho? Tatu não, cara. Tatu não. Ô, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Você sabe que tem um... desculpa. Tem uma história linda, uma das minhas histórias prediletas em relação ao Clive Davis. Ele contratou o Barry Manilow. E toda vez que o Barry Manilow vinha com uma música dele, Barry Manilow, o Clive Davis falava assim, essa música é boa, mas olha, eu tenho uma música aqui que vai fazer sucesso. E pai, emplacava e fazia sucesso. Aí o Barry Manilow, olha, Clive, eu fiz essa. Tá legal, mas eu já tenho uma outra que você vai gravar. Aí passaram-se muitos anos e o Barry Manilow um dia chegou pro Clive Davis e falou assim, Clive, fala com toda sinceridade, por que você nunca quis gravar uma música minha? Aí o Clive Davis falou assim, porque se eu soubesse que você seria um grande compositor, eu te falaria na lata, e você não é um grande compositor. Peraí, você falou do cara que eu sou fãzão. Eu conheci, o Mugi me deu o prazer de conhecer esse cara no restaurante Madeu, em Los Angeles. Eu estava lá e foi a um jantar com o Mugi e de repente entra o Clive Davis. Aí eu olho o Mugi e falo assim, esse é o Clive Davis. Eu falo assim, bicho, eu sou fã desse cara, eu li o livro dele, eu conheço tudo sobre ele. E agora tem no Netflix, as pessoas, por favor, que estão nos assistindo, assistam no Netflix Clive Davis. Vão entender o que é Clive Davis. O que é. Eu amo de paixão. Aí fui lá, fanzoco, né? Eu abracei. Tem uma foto com ele. O Mugi tirou uma foto. Falei, Mugi, tira a foto minha com o Clive Davis. Esse cara aqui, eu quero morrer.
eu quero escutar quero estar com esse cara aqui, que esse cara me dá um pouquinho de força, me dá um pouquinho. Que é isso que você falou. É um cara que descobriu quem? A Janis Joplin, foi ele. Foi lá assistir o showzinho. Porque também, aqui, os presidentes de companhia, os diretores artísticos, os diretores de marketing, tem que ir no show assistir o artista. Hoje não dá mais que a pandemia, mas o ano que vem que comecem aí. Aliás, essas lives que estão acontecendo aí, eu vou dar uma recomendação aos artistas que fazem live. Querido, faça uma live de 1h15, no máximo. Não faça hora mais que 1h30. Bicho, é ridículo, é muito chato. Não dá, não tem condições, entendeu? Pelo amor de Deus, vocês estão chateando as pessoas. Vocês estão destruindo a música em vez de aumentar, entendeu? Então, o show business americano ensinou pra gente isso. No show business americano, o show business americano é 1h15, 1h30 no máximo. Acabou, ali acabou. Tchau. Bora para casa, entende? E se você quiser, vai assistir o próximo show. E as lives estão sendo, como se diz em espanhol, querido, aburridíssimas. O Marcelo, que deve estar vendo. Marcelo diz para ele, aburridíssima. Muito chatas. Entendeu? Pode ser do artista grande, do artista pequeno. É ridículo, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Já deu 55 minutos aqui. Ok, vamos embora. Eu vou parar e a gente volta. Pode ser? Bom, você é o comandante do navio. Porque o navio da música não tem comandante hoje. Então você é pelo menos o nosso comandante agora. Aí a gente faz 1h30, como tá bom, na nossa live. Maestro, você manda. Gente, você é o que manda. A gente só vai dar uma paradinha e já volta com o Marcos Mainá. É isso aí. Então, a pergunta é, como é que você fala para um cara que é um compositor ruim que ele é ruim? Você faz esse estilo Clive Davis, olha, eu tenho uma música melhor aqui, ou você fala, filho, não vai rolar? Você sabe que eu falei para muitos compositores isso. Para muitos. Você não componha, querido. Não. Vai cantar, que você canta muito. Mas eu já falei para muitos, eu não quero falar aqui quem são. Não, lógico. Para não ficar. Mas eu já falei para muitos, eles sabem para quem eu falei. Todos eles sabem. E eu te digo uma coisa: compositor não é qualquer um, porque é outra história. Você, quando escuta uma música, eu vou te contar uma. Você conhece o Eric Bulling? O Eric Bulling é um produtor de Los Angeles. Sim. Que eu conhecia há muito tempo e tal. E o Eric, eu fui para Los Angeles um dia. E o Eric, falei para ele, Eric, eu estou precisando gravar o Fábio Júnior, que nós íamos lançar o Fábio Júnior pela Sony, tínhamos contratado ele. E aí eu falei, Eric, você tem alguma música aí para umas baladas, umas coisas que eu quero fazer? O Fábio, um artista que eu quero dar um rosto melhor para ele, um formato melhor. Ele falou, tenho. Aí começou a tocar no piano. Começou a tocar 1, 2, 3, 4. Eu falei, não. Aí ele falou, mas são essas músicas que eu gosto e tal. Eu falei assim, diz uma coisa, tem alguma que você não gosta? Aí ele falou assim, tem essa aqui. Tocou. Falei, para, essa. E essa é Caça e Caçador. Essa é o Caça e Caçador do grande sucesso do Fábio Júnior. Aí ele falou, peraí, mas essa música? Eu falei, claro, ele estava cantando com lá. Aí depois, toca mais uma que você não gosta, então. Aí tocou Sem Peso, Sem Medida. Falei, pode parar, não preciso mais, preciso gravar. Aí gravei as músicas, dei para o Cláudio Rabelo, que é um must. Isso aí fez a letra de Caça e Caçador e fez a letra de Sem Peso, Sem Medida, que é a música de um sucesso monstruoso do Fábio e depois até do Inimigos da HP, gravou até em samba, né? Mas aí você tem o compositor que tem mau gosto. Então, você tem que saber que o cara tem mau gosto, entendeu? E você tem que saber que tem uns caras, às vezes, o Ritchie, por exemplo, que era um compositor que ele tinha feito 20 músicas naquela época, o Cláudio Condé, se estiver vendo, vai se lembrar da história, o Sérgio Lopes e tal. Ele tinha feito 20 músicas, junto com o Bernardo Vilhena, que era o compositor que fazia as letras com ele. E aí eu escolhi 10 músicas, Menina Veneno e tal, 10 músicas para o disco. No outro disco já não tinha mais música. Aí ele começou a fazer música, eu falei, bicho, essa não, cara. Essa também não. Bicho, eu acho que você perdeu a mão, cara. Se desculpe muito. Mas não foi isso. Quer dizer, na verdade, ele tinha feito aquilo durante muitos anos
E ele curtia aquilo durante muitos anos e aquilo está muito bem estruturado. E depois não tinha mais. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes acontece isso, que ele foi um excelente compositor, sem dúvida. E até pode hoje estar fazendo outras maravilhas. Mas também tem aquele cara que quer ser compositor, te manda uma, te manda duas, te manda três, e fala, bicho, é o seguinte, presta atenção. Não, 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 não dá, não dá, não dá. Você, é melhor você cantar, é melhor você, entendeu? Porque não é, entendeu? Não é. Então, tem vários, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem as histórias dos compositores que, cara, por exemplo, disco, uma coisa que não tem nada a ver com o compositor daqui, mas tem que ver com o compositor de lá. Você, quando vê uma música, você está fazendo um disco, eu fiz o Balão Mágico, estou fazendo o Balão Mágico, eu era o diretor artístico e tal, e o Tomás Munhoz me deu 200 livros, 200 discos para escutar repertório, e coisas infantis. Aí eu escutei uma música chamada Super Fantástico. E eu falei, pô, essa música é legal. É uma música italiana, que gravada por Henrique Ana, e depois divertida pelo fantástico Edgar Postas, que é um grande letrista. Sim. E aí tá, o grande letrista pegou uma grande música, e o grande letrista acoplou a grande música e nasce. Aí o Cláudio Condé falou para mim assim, pô, bicho, vamos colocar um cara cantando junto para as crianças, para poder tocar na rádio. Eu falei, vamos. Aí ele falou, o Djavan acaba de assinar com a gente. Chega, Djavan! E aí fez o Djavan cantar o Super Fantástico, que se tornou um hino nacional, né? Até hoje é uma música lembrada e tudo mais. Então é isso, quer dizer, às vezes o compositor, o Djavan, às vezes, ficava anos sem fazer uma música. Ele não estava fértil para fazer. E sabe uma coisa importante? As gravadoras, naquele momento, elas tinham artistas populares, a gente ganhava muito dinheiro vendendo os artistas populares, mas depois esse dinheiro revertia para gravar os artistas que não eram tão populares. Porque isso é importante, uma gravadora ter consciência. E é o que eu não vejo hoje, não vejo acontecer nada. Eles estão vivendo, você sabe do que vivem as multinacionais hoje? Eu sei. Eles vivem de catálogo. Catálogo, brother. Catálogo. E catálogo, o que é isso? É o que nós fizemos no passado. É o que todos os produtores que eu listei para você no começo fizeram no passado com uma baita qualidade. E agora? Vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Não vão. Porque se não tem pessoas que entendam isso, não vai acontecer nada. Ainda você colocar um cara para fazer um hambúrguer e o cara nunca entrou na cozinha, ele não sabe fazer hambúrguer. Não vai fazer hambúrguer. Você entendeu? Não vai errar tudo. E a mesma coisa na música. Você tem que estudar, você tem que... como eu te falo, eu aprendi com esses caras. O Max aprendeu com outros. O Liminha aprendeu com outros. O Mazola aprendeu com outros. Tem uma história do Mazola que é fantástica. O Mazola, lá com o Jorge Benjol, lá na França, né? Você sabe dessa história? Você conhece essa história? Eu não sei, mas... A história do Mazola é demais. O Mazola era um grande produtor brasileiro aqui, cara, que continua sendo. E aí, o Jorge Benjol foi para a França, gravar na França com os maiores produtores da França. Aí foi lá, gravou, e na hora de mixar, o som saía pequenininho. E aí o Armando Pitiliano, que estava lá, parece que foi a história do Armando. O Armando, um grande cara também, que eu adoro, de paixão. O Armando fala assim, escuta, é melhor trazer uma Mazola para mixar isso. É. Todas as percussões estavam lá, tic-toc, tic-toc, só que estava tic-toc, tic-toc, tic-toc. Aí entra o Mazola, chama o Mazola da França. Vai, Mazola. Mazola chega lá, vai para mixar, subiu. Tudo sem nada, sem equalizar nada. Subiu. Está mixado. Acabou. A gravação não existia. Quer dizer, na verdade, o Mazola só fez subir aquela coisa que era toda suja. Aquela coisa suja era que era o bonito do samba, do Jorge Benjol. Entendeu? E é isso que são as coisas. Essas são as histórias que se fala assim, meu Deus, será que os caras não entendem hoje que para fazer uma música pop, um rap, para fazer com a bateria eletrônica, tem segredo para fazer com a bateria eletrônica? Sim, senhor. Tem segredo. O cara tem que estudar a bateria eletrônica. Ele tem que estudar o baixo eletrônico para fazer. Porque senão vai fazer porcaria. Que é o que está vendo aqui. O lixo que eu vejo aqui. Porque o que eu vejo aqui hoje, que eu escuto, que não sou surdo, é lixo. Eu não tenho visto... Assim, mas tem uma música boa. Tem uma boa.
Tem duas? Ah, tem outra aqui. Porra, mas espera aí. No mercado brasileiro, quantos artistas tem? Não, a culpa não é do artista. A culpa é de que eles não têm acesso, ou não querem, ou disseram para eles que não precisa, de ter um produtor experiente. Você não vai pôr o George Martin com os Beatles se o George Martin não fosse experiente. Pensa um pouco. Você não vai colocar o Quincy Jones com o Michael Jackson se ele não fosse experiente. Nasceu aqueles produtos do Michael Jackson, que é gênio, ok, gênio. Paz e amor. Mas a mão do Quincy Jones foi fundamental. Os Beatles são gênio, mas a mão do George Martin foi fundamental. É isso que aqui no Brasil não tem mais. Não dão valor a um diretor artístico, não dão valor a um produtor, entendeu? O arranjador acha que é produtor. Porque tem de arranjador hoje sendo produtor, meu amigo, é para você chorar. Aí esse cara aqui, escuta isso aqui. Não, mas foi ele que produziu, tá, foi ele que arranjou. É? Pô, é chouriço, cara. Sarta um chouriço, sarta dois chouriço, três chouriço, quatro chouriço, entendeu? Não tem coisa. O que os caras estão fazendo hoje? E aí o streaming, no streaming, que simplesmente é, na verdade, a venda, né, dos discos, não funciona tanto como tem que funcionar. Porque não tem, entendeu? Pega uma música do Guilherme Arantes e vai fazer hoje. Pega lá, o gênio Guilherme Arantes. Vai fazer. Eu fiz uma gravação agora com uma menina que chama... Como é que chama ela? Adriana Farias, que é uma sertaneja, que é violeira. Eu fiz a música do Guilherme Arantes, que chama-se... A música é a... Como que é? Como que é? Planeta Água. Eu já nem sei o nome das músicas. Planeta Água. Eu fiz Planeta Água com uma sertaneja. Vai suar demais, cara. Vai suar demais. Já suou. Já suou. O Maluli produziu. É espetacular. Por quê? Porque a grande música, que pode ser feita em sertanejo também, por que não? Por que não? Tem hoje o Maracatec, uma banda que eu vou lançar agora, que é espetacular. O que é o Maracatec? Maracatec são os garotos que estavam na faculdade. Eu fui fazer uma... Isso é engraçado, né? Vou te contar essa história, isso é engraçado. Eu fui na Belas Artes, dar uma palestra na Belas Artes, no fim de ano. Me chamaram lá para dar uma palestra, um amigo meu, que trabalha com o Tom Gomes e tal. Eu vou lá fazer uma palestra. Dei uma palestra. Cheguei lá, dei a palestra e tal. Na hora que termina a palestra, a primeira coisa que eu perguntei para os meninos foi o seguinte: escuta aqui, vocês, o que é mais importante para vocês? A música ou o artista? Bicho, levantou a mão, um monte. O artista. Eu falei, começamos mal. Começamos mal. Porque acontece o seguinte, vou fazer uma pergunta a vocês. Os Beatles acabaram? Já não existem mais, né? Mas a música dos Beatles é eterna. Mozart, Beethoven e tudo mais. A música é eterna desses caras. Isso é o catálogo. É isso aí que é a coisa grande. Então, aí eu vou lá, sento com os meninos e tal, e aí, na hora, sai de lá, chegam dois garotos e falam assim, escuta, nós temos uma banda que chama Maracatec. Será que você daria o prazer de escutar? Mas eu, claro, bicho, manda pra mim essa porra aqui. Vamos escutar esse negócio. Aí escutei e falei, cara, é bom pra burro. É muito bom, esses moleques são muito bons. Muito bom, que é uma coisa do maracatu eletrônico, né? Aquela coisa um pouco do maracatu eletrônico, que fazia o Chico Sainz. Então, quer dizer, é uma coisa sensacional. Sensacional. Bom, se vai acontecer ou não vai acontecer, isso é outro problema. Para outra história, para um outro dia, para uma outra vida. Mas, que é bom, é. Então, o cara que for escutar um desses produtos no futuro, escutará bem no YouTube, no Spotify e tudo mais. Se não, vai escutar o quê? Né? Essa é um pouco a história que eu vejo do futuro. Você me perguntou do futuro. O futuro eu vejo brilhante se as pessoas arriscarem. Se as pessoas tiverem tesão de arriscar, tiverem vontade de fazer música, ama a música, entendeu? Eu tenho isso no meu escritório aqui, um negócio escrito assim, do Nietzsche, né? A vida sem música não teria graça, né? Música sem... Tá uma coisinha escrita. Porque eu sempre olho aquilo lá e falo assim, a vida sem música não tem graça. É isso que as pessoas têm que pensar. É isso que elas têm que fazer. O Arthur Fitzgibbon, que é meu grande amigo, ele está fazendo um grande trabalho. Hoje, na One RPM, está fazendo um grande trabalho. Mas ele faz uma distribuição de um produto já elaborado. Mas está fazendo um grande trabalho, está competindo com as multinacionais. Quem sabe ele possa ser um cara que vá dar direção para o mercado. Por que não?
Por que não, Arthur? Arthur, não sei se está vendo a gente. Arthur, escute isso. Vem cá, você estava falando de repertório, você pode contar a história de Amor e Sexo, não? Que era um rock and roll? Posso. Bom, eu posso contar. Da Amor e Sexo tem eu vou contar. Tem a Dudinho também, mas depois eu vou contar. O Amor e Sexo é o seguinte. Nós tínhamos gravado com a Rita aquele disco Beatles em Bossa, que era o disco dos Beatles, né? Que eu, inclusive, vou começar a contar a história por aí. Cheguei para a Rita falou assim, eu não estou com repertório agora e tal, não sei o quê, e tal, eu queria gravar um disco. Vamos gravar e tal, não sei o quê. Bom, aí eu falei, por que você não faz um disco Beatles em Bossa? Você já tinha feito uma coisa de Bossa numa época e tal, por que você não faz Beatles? Mas eu gosto dos Rolling Stones, vai ser Rolling Stones em Bossa. Não! Beatles em Bossa, porque os Beatles têm melodia, têm grandes melodias, e os Rolling Stones têm poucas melodias. Sim. Né? Tem poucas, mas Lady, como que chama aquela? Lady, bom, esqueci o nome da música. Lady Jane. Lady Jane. Tem Lady Jane, tem mais umas 3 ou 4 que são bárbaras e tal. Aí, bom, gravamos o disco, foi um grande sucesso na Argentina. Na Argentina, você pode imaginar, eu fui à Argentina entregar o disco de platina para ela. Na Argentina, lotado aquele anfiteatro, um negócio gigante, um ginásio enorme, para 15 mil pessoas, lotado, ela cantando em inglês, a Rita Lee, cantando em inglês, Beatles em Bossa. Foi contratada para fazer isso. E aí depois, vamos fazer outro disco agora, estou com músicas e tal. Inclusive, o Arnaldo Jabor, fala para mim, inclusive o Arnaldo Jabor fez uma crônica, e essa crônica sensacional, falando de amor e sexo e tal. Eu falei, e aí? Ela falou assim, mas eu fiz uma letra, eu pedi autorização para o Arnaldo para poder fazer isso como uma letra de música. Eu falei, que legal. Vem aqui para o estúdio para eu te mostrar a música. Eu falei, tá legal, vou no estúdio. Aí foi para o estúdio. Sentou aqui ao meu lado ela, à esquerda, à minha direita o Roberto, com o violão, e eles começaram a tocar a música. Aí tocaram e tal, não sei o quê, ela virou para o falou, e aí? Eu falei, e aí o quê? Você gostou? A letra é sensacional. Sensacional a letra. Mas a melodia, eu diria a você que se vocês fossem medíocres, compositores medíocres, eu diria que estava bom. Mas como vocês são 2 gênios, eu vou dizer que isso aqui é uma merda, entendeu? Agora, eu não falei que a palavra merda, não sei se eu falei, pode ser que eu tenha falado, nem me lembro mais, mas era uma brincadeira minha com eles, que eu adoro, são meus irmãos e tal. Aí eu viro para o Roberto, e o Roberto falou assim, mas para essa métrica e tal, eu falei, bicho, por que você não faz um negócio mais amplo, tipo Mania de Você? Aí a Rita fala, acho que é uma boa ideia. Aí o Roberto vira e fala assim, mas a métrica da letra não dá. Eu falei, peraí, mais uma vez eu vou falar dos 2 gênios. Vocês são 2 gênios e vão resolver esse problema. Porque gênio resolve problema musical. Medíocres vão para casa. Então vocês são 2 gênios. Então, aí falei isso era uma sexta-feira à noite. Segunda-feira de manhã, me liga o Roberto e fala, está pronta a música. Eu falei, põe para mim no telefone. Aí depois, ele falou, está gravado. Na hora que eu escutei Amor e Sexo, fiquei louco, né? Fiquei louco. Falei, bicho, isso é um hit. Ele falou assim, vou mandar para você agora. Naquela época não se mandava. Você tinha que mandar o CD, o cara trazer o CD aqui. Então, trouxe o CD para mim. Eu liguei para o Mariozinho Rocha e falei, Mariozinho, o seguinte, você está precisando de uma música aí legal para a tua novela, que vai estrear uma novela agora? Estou precisando de música, bicho, tudo não sei o quê. Tá. Peraí, escuta isso. Peguei e pus no telefone o Mariozinho. Mariozinho, escuta esse troço. Que é a nossa amiga Rita Lee. Ele falou, é mesmo? E aí escutou. Aí na hora que terminou, eu falei assim, manda já está na novela. Aí nasce o grande sucesso de Amor e Sexo. Entende? Porque eles fizeram uma grande coisa. Mas sabe o que é? Que eu acho o seguinte, eu acho que o artista tem que ter essa coisa da humildade. A humildade que teve a Rita e o Roberto tiveram, isso toca a gente. Isso toca. Porque é isso que funciona. É isso que você fala, porra, o cara, eu não sou idiota falando negócio, entende? O cara,
a mesma coisa aconteceu com o Ivan Lins, com o disco aquele que ele ganhou os 2 Grammys, que é uma coisa assim também. Ao vivo, né? É ao vivo. É ao vivo. Aquele que ganhou o Grammy do disco do ano de todos, né? Quer dizer, que ganhou a Record of the Year, né? E aí, a mesma história, assim, quer dizer, com coisas diferentes, mas é a mesma história. Eu falei, o Ivan queria ganhar um Grammy. Falei, eu quero ganhar um Grammy. Eu falei, você quer ganhar um Grammy? Ok. Então tá. Aí começamos a falar e tal. Falei, chama o Mug, vamos gravar com o Mug. Mug, vem aqui. Mug produziu. Sentamos com o Mug e tal, e falei, Ivan, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um disco ao vivo e tal. Mas qual é o critério? O critério é esse, tal. Ok. Então, quais são as músicas? Vamos fazer os sucessos meus e algumas 2, 3 inéditas. Ok, perfeito. Então começa a cantar para mim agora no piano. Canta Madalena aí. Aí ele começou. Ô, Madalena. Eu falei, não. Baixa o tom. Baixa o tom. Ô, Madalena. Porque sabe o que acontece, Ivan? Se você gritar, a Madalena não vem. A Madalena vai embora. Entendeu? Então, você faz o seguinte, canta abaixo o tom, porque você tem uma voz mais cozy. Você não tem uma voz... você não é o Pavarotti. Então, bicho, canta tranquilo, que vai dar. E deu. Tanto deu, que ele estava... Nós colocamos para o Grammy, tá? De repente me liga um cara do Grammy e fala para mim assim, escuta, o Ivan Lins está indo para o Grammy? Eu falei, não. Que nós tínhamos ido um ano antes e ele não ganhou, né? Sim. Mas não, esse ano não vai. Ele viu o cara do Grêmio e falou assim, acho melhor você mandar ele. E não falou mais nada, entendeu? Eu liguei para o Ivan e falei, Ivan, você vai pegar o avião amanhã. Aí você vai comigo? Não vou. Vai você com o teu empresário, vai lá. Aí sentou lá e ganhou o Grammy do artista MPB brasileiro. Mas estava dormindo de um sono do cacete, porque tinha virado à noite no avião e tal, e dormiu. E dormiu ali. Na hora que o cara falou, now, the record of the year, era o último prêmio. Mr. Ivan Lins. Ele quase caiu da cadeira, para entrar lá e o cara ele não acreditava. Né? Mas é isso, entende? Quer dizer, esse é a emoção, esse é o amor da coisa. E o cara do Grammy foi bacana, porque o cara sabia que ia acontecer alguma coisa importante e o artista importante não estava. Quer dizer, o cara foi bacana, foi no último dia. Quer dizer, então, foi legal isso, porque não é nada de combinado nem nada. Esse pessoal, foi combinado. Mentira, para com isso. Não é combinado porra nenhuma. Entendeu? Essas bobagens que o cara gosta de falar, né? Não tem nada. Ricardo, uma pergunta que me fazem muito como jornalista é: qual é o artista que dá trabalho? Aí eu falo, o bom nunca. Como é que é? Como é que é? Sempre quando me perguntam assim, qual é o artista mais chato de entrevistar? Artista dá trabalho? Aí eu sempre falo assim, olha, o artista bom nunca dá trabalho. Agora o ruim sempre dá. Como executivo de gravador é a mesma coisa? É o ruim que dá trabalho? Olha, todos dão trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você. O Fagner acordava às 9 da manhã e ligava às 9. Isso. Às 9 da manhã, ele ligava para o Cláudio Condé. Alô, o Cláudio Condé... Nós tínhamos que chegar às 9 no escritório, porque o Tomás Munhoz tinha um negócio que batia na cabeça da gente, né? Moleque, vai chegar. E às 9 da manhã era o Fagner, bicho, às 9. Mas tudo bem, quer dizer, isso é brincadeira, estou falando que isso é uma brincadeira. Sim. Mas o artista que não dá certo, ele acha que a gravadora é culpada de tudo. Então a gravadora é culpada disso, culpada daquilo, culpada do outro. Então, é normal. Agora, o artista, por exemplo, a Roberta Miranda é uma artista que está 24 horas no ar. Eu falo com ela todo dia. Por quê? Porque ela está 24 horas no ar. É uma artista que ela luta pelo aquele negócio dela, por isso ela é a nossa rainha do sertanejo. Porque ela está 24 horas lutando. A Roberta é um monstro. Então, eu fico feliz de falar com ela. Estou na pandemia, eu estive na pandemia lá na minha casa no Guarujá, e falando com ela, e fazendo música, te abraço com a música, não sei o quê. E ela, pai, pum, pum. E ela está 24 horas. Isso não me atrapalha, isso não me enche. Porque ela está sempre falando do que ela quer fazer, dos problemas que ela tem, e tudo mais. A Simone, a mesma coisa, que são uma artista espetacular, minha grande, querida amiga. Então, eu não acho que os artistas... O artista que não acontece, ele fica chato porque ele não entende que não deu certo aquele disco, que aquela música não deu certo, que aquela coisa não funcionou. E às vezes ele acha
que nós não demos o trabalho, não fizemos o trabalho necessário para ele estourar. Ah, você trabalhou o outro do lado. Mentira! Mentira, nós trabalhamos todos igual. Só que uns acontecem e outros não. E o que não acontece, o que fica por baixo da água, a gente não vê. Né? Então, quer dizer, dá a impressão que você não fez nada pelo aquele artista. Entende? Então, eu acho um pouco esse tipo de coisa. A Marta Rocha, que é minha amiga, que trabalha em música há 24 anos, que deve estar assistindo aí, ela sabe, ela chora, sofre por isso 24 horas, entendeu? Aproveitando, você tem aquela história que o Hit acha que foi sabotado. O segundo disco dele foi sabotado na CBS. O Hit. Não, mentira. Ele pode achar o que ele quiser achar, mas não é, você entendeu? Não é assim, não é verdade. Tem vários artistas que podem achar isso. O próprio Los Hermanos muitas vezes acharam que o primeiro disco nós demos tudo e no segundo não. Mas o segundo não aconteceu porque eles fizeram um esquema no qual o produto não encaixou para a rádio. A rádio tocou um pouco e parou, a outra tocou um pouco e parou. Não teve repercussão do público. O artista acha que nós somos responsáveis pelo sucesso dele ou não. Não! Ele é responsável, porque ele gravou daquele jeito, ele achou daquele jeito, e nós procuramos aparar as arestas. No RPM, na época, o Maluli aparou as arestas. Nunca tirou o centro do produto. Ele foi. Por isso que o Maluli é um produtor genial, porque ele não tira a característica do artista. Ele vai polindo o brilhante dos lados. Você não pode mexer no brilhante no meio dele. Não pode. Então, o artista, às vezes, não tem essa característica de explodir, de estourar, e ele vai sempre achar que você não trabalhou o Rit. Desculpe o Rit falar isso. Eu adoro o Rit, mas não é verdade. Porque nós demos o mesmo carinho do que nós demos no disco anterior. Aliás, o disco anterior, então nós trabalhamos 50... Espera um pouco. O Capital Inicial, sabe quantos singles eu trabalhei do Capital Inicial na Abril Music? 8. Do disco ao vivo, do disco acústico. 8 é o disco, eu acho, que é o disco de mais singles no Brasil. 8, número 1. 8 hits. Foi aquele disco que nós gravamos com o Capital Inicial. E a minha história com o Capital Inicial começou muito torta. Absolutamente torta. Então, porque assim, então eu não gostava do Capital Inicial? Não. Eu gravei eles na Sony, na CBS. Época, na CBS, com aquela música Descendo o Rio Nilo. Descendo o Rio Nilo. O Liminha gravou, foi o produtor. Não deu certo. Eles saíram e foram para Polygram. Fizeram algum sucesso na Polygram. Quando eu chego, depois de anos passados, eu vou dirigir a Abril Music, ele estava lá contratado. Eles ficaram com medo, achando que eu ia mandar eles ficarem embora. Porque, porra, eu já tinha mandado eles embora uma vez, vou mandar eles embora a segunda. Entendeu? Então, mas eu não mandei eles embora naquela época porque eles eram ruins. É porque eu tinha Pepeu Gomes estourado, tinha o Rit estourado, tinha o RPM estourado, Capital... Tinha Baby, né? O Capital Inicial também... Ah, não, Capital Inicial não. O Rádio Táxi estourado. Tinha Metrô estourado. Meu Deus, eu tinha uma constelação de artistas da área pop rock que não dava. Tinha o Zero, tinha o Tóquio, que também estourou com Garota de Berlim e tal. Então, sim, cara, não tinha. E quando ele chega na Abril, ele chega para mim e fala: mas cara, você gosta da gente? Tá? Eu falei: o disco que vocês fizeram é uma merda. Mas foi feito lá em Nova York, não sei o quê. Mas Nova York não tem. Nova York o que tem de malandro também, bicho. Esses rappers que estão em Nova York gravando com os artistas brasileiros, isso é uma mentira. Cobra uma grana, uma mentira, cara. A gente tá falando de Anitta e Cláudia Leite, é isso? A gente tá falando de Anitta e Cláudia Leite, é isso, não? Não entendi. A gente está falando de Anitta e Cláudia Leite? Não. Não quero falar de ninguém. Eu não vou falar que não são meus artistas, eu posso falar dos meus artistas. Eu acho que a Claudinha é muito legal e acho que a menina, essa Anitta, é uma das maiores artistas de marketing do país e, quizás, hoje do mundo. O Julio Iglesias era um artista de marketing como ela. O Julio Iglesias era impressionante. Por isso eu adoro a Anitta, porque a Anitta é monstro. Monstro. Como o Julio é monstro. A história do Julio eu posso... Aí,
ter que Sim. dedicar outro capítulo para nós. Mas, eu estava contando, a Anitta, eu acho ela genial, como eu acho o Luan Santana genial também. Entendeu? Agora, acho para mim são os únicos grandes estrelas hoje do mercado, Anitta e Luan Santana. Porque o resto, opa, cadê os caras? Cadê o resto? Cadê os acompanhantes deles? Existe uma vontade de fazer o Luan Santana um novo Roberto, assim, né? Você acha? Olha, eu não gosto que fale isso, sabe por quê? Sei. Porque toda vez que falaram isso, o cara dançou, entendeu? Não, eu acho que o Roberto é o Roberto. O Cinemarol na época, o novo Roberto. Opa! Segura. Entendeu? O Fábio Júnior, não. O Rick, não sei o quê, não. Ninguém. Roberto é Roberto. Entendeu? Luan Santana é Luan Santana. Entendeu? É um gênio também, monstro, mas é outra coisa. Não é outra história. Sabendo do Julio, você tinha a história, né? Cara, acho que era o dueto dele com o Steve Wonder. Peraí, deixa eu falar. Olha aqui, ó. Nesse livro do Tom Gomes, eu vou fazer promoção minha. Olha lá, a primeira promoção que eu faço da minha vida. Esse livro, eu adoro esse livro. Todas as histórias aqui. Muitas. Eu adoro esse livro. Onde é que acha? Ainda tem na Amazon ou não? Eu não sei, eu não cuido disso. Não, gente, o livro chama-se... Por acaso ele está aqui. Agora, o livro chama-se... Olha, eu vou te contar uma coisa. Sabe que ano que eu comecei a gravar? Ah. Eu gravei o primeiro disco meu, vou mostrar para você aqui agora. É um acetato da RGE, 12/1/67. Nossa! 12/1/67. Minha banda chamava Bumblebees, que mudamos o nome para Pugoto 45 porque o cara não sabia falar o nome, o apresentador de televisão. Que era o Júlio Rosenberg na Crista da Onda. Mas então eu estava falando do Capital Inicial, que é o problema seguinte: o Capital Inicial. Não, peraí, mas vamos fazer o mexendo certo. O livro chama-se Banda de Milhões, é a história do Lee Jackson, escrito por Tom Gomes. Eu acho que deve ter aí na estante virtual, eu tenho o meu. Aliás, você falta se autografar o meu. Sacanagem minha. Todas as histórias que vocês puderem saber. Deve ter aí na Amazon, na estante virtual e tudo. Agora vamos para o Capital. Eu não sei. Então, o Capital é o seguinte: o negócio do Capital é que o Capital, quando eu estava conversando com eles estavam meio com medo. O Dinho, um cara querido, e ele estava assim meio receoso e tal. Eu falei: Dinho, é o seguinte, vamos fazer um projeto para arrebentar. E aí o João Augusto, que era o nosso diretor artístico na época, eu e o João Augusto conversamos muito sobre isso, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não fiz nada sozinho. Nem o João Augusto fez nada sozinho, nem o Marcelo Castelo Branco, ninguém faz nada sozinho. Isso, Marcos Pierre, Maluli, não. Conversamos e tal, e aí chegamos à conclusão de fazer um disco acústico com todo o repertório que eles tinham feito na Polygram e com algumas outras músicas que tinham deles. E aí tinha um cara que estava fazendo muito sucesso, que era o Kiko Zambianchi. Tinha 2 ou 3 músicas de sucesso, que é amigo do Dinho, e o Dinho mostrou as músicas para nós. E nós achamos demais. E ele falou: vamos gravar isso aqui. Aí chama o Marcelo Susequinde, e o Marcelo Susequinde deu formato ao produto, como que tinha que ser. Né? Quer dizer, deu. E eu falei para o Dinho uma coisa: falei, Dinho, você é o Mick Jagger, você está na frente. Você fica na frente, os outros caras ficam atrás, bicho. Eu não quero saber desse negócio de... Inclusive, a fotografia é você na frente. Como eu fiz quando lançamos a banda Eva, eu falei para a Ivete, você na frente, queridinha. Você na frente. A turma tua atrás, entendeu? Você atrás. Você é a Ivete. Um dia você vai ter uma carreira só, meu amor. Você, como eu fiz com o Netinho também, com todos eles, na banda Beijo e tal. Então é isso. Você tem que ter a cabeça ligada na história. Fizemos esse produto e esse produto se transformou. E o Dinho ficou super feliz, porque esse produto se transformou num must. Ele vendeu mais de 1 milhão de discos naquela época e levantou o Dinho, que até hoje eles estão surfando naquele sucesso que eles tiveram, com merecimento, porque o Dinho e a turma dele são muito lutadores, são batalhadores, estão 24 horas lá. Porque o artista que acha que já conseguiu e já deu certo, já aconteceu com o RPM, acaba a banda, brother. E aí, Xará, o que você vai fazer da vida? Você entendeu? Então, eu acho que é um pouco essa coisa do artista. O artista nunca pode parar. O artista não tem que parar nunca. Não tem que levar de férias. Vou tirar férias. Tá bom. Então vai lá.
Entendeu? Vai tirar férias. Ou só pode tirar férias o Quincy Jones. Porque o Quincy Jones fez o disco do Michael, foi lá para Ilhas Fiji e foi escutando o disco da Simone. Sabia disso? Foi escutando o disco da Simone, que é o disco Café com Leite, que o Max fez com ela, que produziu, que é o disco cantando Martinho da Vila. Ele escutou aquilo e falava assim, escutou 20 vezes aquilo e falou, declarou isso publicamente, que ele queria, antes de morrer, escutar a voz da Simone, que é a maior voz que ele escutou na vida dele. Essa é a Simone. Ah, é nossa artista Patropi, está aqui. Está aqui. Alguém valorizou a Simone disso? Não. Não, porque não podemos valorizar o artista brasileiro. Vamos valorizar o Quincy Jones e o Michael Jackson. Eu estou falando isso porque são as coisas que aconteceram, que são verdades. São verdades que aconteceram. E hoje, se as gravadoras não lutarem e se ficarem vivendo de catálogo, vão morrer. Porque os artistas que não estão lá sem rumo vão. E olha, vou dizer uma coisa para você: está num momento propício para pequenos labels se formarem no Brasil, pequenos labels se formarem, para que comecem a trazer artistas diferentes, de diferentes formatos. Porque agora é o momento ideal, porque a pandemia fez com que mais de 100 rádios, 150 rádios, eu sei disso, mais de 150 rádios no interior do Brasil, estão mal. Então, ó, por quê? Porque não tem mais promoção dos sertanejinhos que estavam lá. Então está na hora que essas rádios comecem a tocar música boa, meu amigo. Comece a tocar música boa, meu amigo. Qual é a música boa? Você escolhe. Tem aqui, ó, uma lista imensa. Aqui atrás de mim tem um monte, ó. Esses caras todos estão aí. Você vê que aqui tem uma... Você acha que o sertanejo vai morrer? Hoje? Não, eu acho que não. Eu acho que o sertanejo vai cair. Por quê? Porque é a mesma coisa na hora que você falava assim, nos anos 80 o rock vai tomar conta do Brasil? Não. Ele vai voltar ao nicho dele, o samba vai ter um ápice, vai cair, e assim vai. Quer dizer, isso é natural. O mundo é redondo e isso é uma wave, isso é uma onda. Isso é uma onda. E a onda que nós estamos surfando hoje é a onda do sertanejo. Mas o sertanejo de qualidade são ainda, infelizmente, não porque eu não gosto deles, que eu amo eles, ainda são Chitão e Chororó, Leonardo, o Daniel, o Bruno Marrone, entendeu? E a Roberta Miranda, ainda são esses. Esses são os grandes. Só tem o Luan Santana aqui e mais o outro, uma dupla lá, tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, não tem imagem, não tem nada, bicho. O Bruno Marrone, o Bruno tem lágrima, o Chororó tem lágrima. A Sandy, que é a filha dele, que eu não contei a história, mas essa começou com a gente também, que é uma história engraçadíssima dessa vou contar essa história, porque essa história é engraçadíssima. A Sandy, o Chororó estava com a gente na Poligram e foi convidado pelo pessoal da Manchete para ir lá, porque eles queriam fazer um programa de televisão com a Sandy Júnior. Que eles tinham gravado Maria Chiquinha, então nós tínhamos sucesso e tal. E aí fomos lá almoçar com os caras, os diretores gerais, o presidente da Manchete, que eu não me lembro o nome deles. Mas fomos lá almoçar o Edson deve saber tudo isso, e vai contar essa história. Estavam lá com o Edson, o Chororó, almoçamos e tal. E eles fizeram uma maquete enorme do programa de televisão, mas enorme. Nós olhamos aqui e falamos, meu Deus, é isso que os caras vão fazer aqui para Sandy Júnior? Aí saímos de lá, ficamos loucos, né? O Chororó falou assim, bicho, isso vai ser demais, vai ser demais. Eu virei pro Edson e falei, Edson, faz o seguinte, vai lá agora na Globo e fala pro pessoal da Globo que a Manchete está querendo lançar o Sandy Júnior para que eles façam um programa com o Sandy Júnior. Aí nasce o programa Sandy Júnior na TV Globo. Foi assim que nasceu. O Edson Coelho pode contar melhor a história, porque o Edson que foi lá, né? Da mesma forma que nasceu o Balão Mágico. O Balão Mágico também custou de Balão Mágico. O cara ligaram para mim e falou, eu quero fazer um programa de Balão Mágico infantil. Ah, tá bom. Fazer um Balão Mágico? Ah, ok. Tá bom. Mas fazer o Balão Mágico? Ah, que legal fazer o Balão Mágico. Peraí, só que nós queremos só o nome Balão Mágico. Ah, tá bom. O Cláudio Condé, eu, o Tomás Munhoz, o governador, falamos, tá bom, vocês ficam com o nome Balão Mágico e nós ficamos com a turma do Balão Mágico.
vendemos milhões, entendeu? Milhões, milhões, milhões. Então, as histórias são tantas, porque eu tenho histórias com o Catenas. O Catenas, você conhece bem o Catenas. Tá aí também. Tá aí o Catenas? Tá. Catenão, fala Catenão. Fala Catenão. Não contei as nossas ainda dos Estados Unidos, hein? Não podemos contar dos Estados Unidos. Essas, não podemos. Mas podemos sim, podemos sim, podemos. Mas o Catenas também foi um diretor de marketing comigo na época da Abril, que foi sensacional. Foi um trabalho esplendoroso com a gente, com o próprio Bruno Marrone, com Edson Hudson, com o Fala Mansa. Era o homem do axé da Poligram, né? O axé nasce e morre com o Catenas. É o seguinte, o Catenas é o rei do axé. Então ele ia para... Não estava na Poligram ainda, antes de ser diretor de marketing. Estava na Poligram, ele ia lá para a Bahia e falava assim, eu estou indo para a Bahia e tal. Eu falei, eu vou voltar um outro dia e tal. Eu falei, pode voltar. Sabe por quê? Eu deixava ele lá, porque eu sabia que ele ia encontrar com vários artistas e ia trazer um cassetezinho de algum artista. Como trouxe da Banda Eva, como trouxe do Tchan. Pô, imagina, o Tchan com 3 milhões, C4... Foi o Catenas que trouxe pra gente o negócio lá. Foi a descoberta do cara. Bom, e o Catenas descobriu também a harmonia do samba, que o cara jogava, as meninas jogavam calcinha no palco pro menino da harmonia do samba, e o Catenas falava assim, bicho, vamos lá ver isso. Aí eu fui lá ver com o Catenas. Quer dizer, as histórias do Bruno e Marrone com o Catenas também... Catenas, você tem uma história com você longas. Do Bruno e Marrone, nós lá em Barretos, assistindo o Bruno e Marrone não tinha estourado ainda. E aí, colocaram um palco gigantesco, mulheres dançando e músicos tocando de tudo, sax, não sei o quê, e nada, e tal, os caras lá, todo mundo assistindo e tal, não sei o quê. De repente, ele fala assim, peraí, vamos cantar umas musiquinhas com violão e com sanfona. Aí, foi cantar a musiquinha com violão e sanfona e o público foi pra frente. E aí, toca a tal da Dormir na Praça. Mas não foi o Dormir na Praça que me entusiasmou naquele momento. Foi o público se emocionar com a voz de violão do cara. Porque o cara é um grande cantor, então o cara emocionou as pessoas. Saindo dali, eu fiquei, nós vamos chamar o Maluri vai produzir um disco de voz e violão. voz, violão e sanfona dos caras. Fizemos. E fizemos o Pirata, copiamos o Pirata, porque o Pirata tinha feito numa rádio lá em Berlândia, o cara tinha gravado. As músicas de voz, violão, voz e sanfona, e feito um Pirata. Eu mandei vir o Pirata, lemos o Pirata, o Catenas falou assim, vamos copiar o Pirata e vamos colocar a capa do Pirata igual. E o Catenas fez a cópia da capa do Pirata. Ele cuidava dessas coisas. E aí nós copiamos o Pirata. E aí vendemos 650 mil desse disco. Imagina você. E ele não conseguia sair de 100 mil, não conseguia sair de 100 mil. Foi aí que saiu. Pau. Foi aí que deu o estouro do... Bom, tem tantas histórias. Eu quero também mandar... Eu vi aqui o Bruno Brau, que é o... Eu tenho que falar aqui do Arthur Fitzgibbon, que eu adoro, que é meu amigo. Sim. E do Bruno Brau, que é um cara genial que tem hoje a Bandap. A Bandap nasceu comigo e com o Brau. Na época que eu fiz a Funny Station, que eu estava fazendo aquela máquina de música, não sei o quê, o Brau estava comigo nessa. E aí nós fizemos a Funny Station, e aí o Brau depois fez a Bandap para continuar trabalhando com a Bandap. E o Brau é um enlouquecido com a música também. São caras, eu cito esses caras, porque esses caras são enlouquecidos com a música. Todos esses caras que eu citei são caras enlouquecidos com a música. É isso que vale, a música, a música. Mestre, para terminar então, vamos uma história do rei, vai. Hã? Aquela do rei Central Park, aquela do rei no Central Park. De qual? Do Central Park? Ou da gravação dele lá? Qual que você quer que eu conte? Na Marina, né? Na Marina. Bom, isso é a história do Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes, que é o nosso diretor de artes, e o Sérgio Lopes foi para a Marina com o Roberto Carlos, lá em Nova York, para fazer as fotos. Então, eles saíram, você sabe que no Central Park ali você entra, né? Ele entrou para um lugar e tal. E aí foram passeando, e foram entrando, e foram lá, não sei o quê. E aí o fotógrafo que acompanhava o Sérgio foi fotografando o Roberto. Aqui, pá. Aqui, pá. Ai, que linda foto é essa, pá. Aqui, pá, não sei o quê. Foram, fizeram. Passaram aí, sei lá, 3 horas fotografando e tal. E, porra, e aí o material ficou genial. O fotógrafo, o Sérgio falou, tá maravilhoso, maravilhoso.
Aí o Roberto falou, bom, então tá tudo bem? Tudo bem, então vamos embora. Vamos embora. Aí o Roberto falou assim, mas por onde que a gente entrou? Aí o Serginho, não sei, acho que foi por ali. Aí foram andando. Então, assim. Aí o Roberto falou assim, não foi por aqui. Não, então acho que foi por ali. Aí foram caminhando. Também não foi por ali. E aí chegou no final, na hora que saíram, o Roberto falou assim, então é o seguinte, chamou o fotógrafo, me dá aqui os filmes. Fez assim. Falou assim, eu não posso nunca entrar no lugar e não saber onde eu saí. Como eu entrar e sair, tem que sair e entrar pelo mesmo lugar. Se eu não souber, não adianta. E se eu der um passo, e depois no dia seguinte também ele foi fazer, e deu um passo para trás. Na hora que ele deu um passo para trás, pum, claro que clicou, qual foi a foto? Aí eu não sei, acho que é a 5, a 6, espera aí, me dá aqui. Então, bicho, não, é sensacional. Não, o Roberto é esse. Não, e eu com ele, fomos gravar um videoclipe lá no México, na cidade do México. Vamos gravar um videoclipe numa casa, escolhemos uma casa e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, Carminha, vai lá ver a casa, se a casa está legal. Carminha é secretária dele, né? Carminha é a secretária dele. Aí Carminha foi, Carmoncita Silva, que eu adoro de paixão. Carmoncita. Aí ele foi lá e olhou a casa comigo e tal, falou, mas não, essa casa é marrom. Eu falei, Carminha, não é marrom. Não é marrom. Não, mas o Roberto não entra em casa marrom. O Roberto não vai entrar. Eu falei, mas Carminha, Carminha, cinza. Não tem cinza, nem marrom, nem nada. Aí voltamos para o hotel. Ela, Roberto, a casa é cinza, marrom. Mas não, essa casa não. Roberto, é o seguinte, vamos comigo até lá ver a casa. Se você achar que a casa é cinza, marrom, então, ok. Uma puta casa, mas nós alugamos uma puta mansão. Mansão de quarteirão, era um quarteirão. Você pode imaginar. Aí, chegamos lá, na hora que nós estamos chegando, e eu olhei a casa, o Roberto falou assim, não, Carminha, essa casa é de pedra, e pedra é cinza. Eu falei, é isso aí, é isso. Aí eu falei, Roberto, que lindo, tá todo mundo preparado lá dentro, todos os caras lá dentro para filmar já. Eu falei, Roberto, então vamos voltar. Na hora que o cara foi fazer a volta, ele falou, não faça a volta. Tem que dar a volta no quarteirão inteiro. Aí demos a volta no quarteirão. Nós entramos na casa. Aí quando eu veio a casa, entrando na casa, tinha na entrada da casa lateral, tinha uma escada assim. Uma escada, né? Sim. E ele tinha que entrar por aqui. Só que ele não viu que aquilo era uma escada. E eu, então, hora que eu olhei e vi que era uma escada, eu já desci, Robertão, vem aqui. Vamos saindo com ele, eu fui andando. Entramos na casa. Falei, meu Deus do céu, se ele descobre que aquilo era uma escada. Meu Deus do céu. Não, o Roberto tem tantas histórias, eu amo tanto de paixão, Roberto. Tem tantas coisas simpáticas e agradáveis com o Roberto que eu passei na minha vida, que a história da gravação com o Vicente Fernandes é outra épica, né? História, ele andando no pasto comigo para filmar. Então, eu vou entrar subindo esse cavalo. Eu falei, mas esse cavalo é muito grande. Aí a mãe dele, a dona Laura, falou assim, mas Roberto, esse cavalo é um bicho traiçoeiro. Eu falei, não, dona Laura, não, o cavalo não é bicho traiçoeiro, não. Então aí não subiu no cavalo, aí não sobe no cavalo. Não vai subir no cavalo, tá bom, não sobe no cavalo. Então, quer dizer, todas essas coisas são muito pitorescas e são simpáticas da vida que a gente passou junto, eu e o Roberto. No México, então, nós tivemos histórias gigantescas com ele lá. Bom, tem muitas do Roberto. Se eu vou contar do Roberto aqui, vou ficar um tempão falando dele. Mas, Mainá, muito obrigado por essa aula. Uma presença de pessoas ilustres aqui, Xixa, Marcelo Castelo Branco, Marcelinho Cabral, Alexandre Catenas, Edson Coelho, todo mundo para contar. E até a próxima, né? Vamos marcar outra, né? Você que manda, você é o cara. Então, eu vou terminar com essa do Roberto. Você é o cara. Obrigado, mestre.
É do Roberto. Você é o cara.